Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior e melhor sala de aula que prepara você para os concursos de procurador. No momento em que eu subo o vídeo aqui para a plataforma, nós somos mais de 55.200 pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero tratar contigo sobre um tema muito importante para os concursos de procuradoria. É um tema que vai, nesse caso, nos informar como o STJ apresentou a sua última decisão sobre a política pública saúde. Portanto, estamos falando de judicialização da saúde, estamos falando de direito constitucional. Se você intenta estudar ou já estuda para os concursos de procurador, deve saber que o tema saúde é um dos mais importantes e com grandes chances de cobrança nas provas objetivas, subjetivas e provas orais. Nós vamos analisar nesse vídeo o que o STJ julgou no informativo 742, no agravo interno no conflito de competência 182.080 Santa Catarina. Eu não preciso mais dizer quão importante esse tema é para os concursos de procurador. Então, como de praxe aqui no canal, vamos analisar como esse tema poderia cair na tua prova a partir da análise de um enunciado, de um eventual enunciado de segunda fase. Então, acompanha comigo. Ebédico ingressa com ação judicial em face do Estado e do município, com o objetivo de ver declarada a obrigatoriedade de entrega de determinado medicamento. Perceba que o enunciado fala medicamento. Ele não disse se o medicamento está registrado na Anvisa, não disse se o medicamento está nos protocolos clínicos do SUS, ele não diz nada, ele só fala medicamento. O juiz estadual entende que a União deve estar no polo passivo da ação. Portanto, ele determina que o autor emende a inicial e, pós-emenda, com a inclusão da União, ele envia os autos ao juiz federal após decidir pela necessidade do ente federal no polo passivo da demanda. Isso o juiz estadual. Ao chegar no juízo federal, o magistrado entende que a União não deve necessariamente compor o polo passivo e o juiz federal suscita o conflito de competência junto ao STJ. Quando você tem um conflito de competência a partir de juízes que pertencem a tribunais distintos, no caso aqui TJ e TRF, nós temos que a competência para dirimir esse conflito é do Superior Tribunal de Justiça. O enunciado diz: analise o caso à luz do entendimento do STJ. Isso pode acontecer nas questões que envolvem política pública saúde, porque, conquanto esse assunto seja eminentemente jurisprudencial, basicamente a construção da política pública saúde em termos de obrigatoriedade decorre da lei, mas principalmente do entendimento jurisprudencial do STJ e do Supremo, o examinador ele pode muitas vezes pedir para que você analise o caso à luz do entendimento de um determinado tribunal, especialmente quando o entendimento desse tribunal diverge do outro. Porque no tema saúde, STJ e Supremo nem sempre pensam igual. Então, preste atenção, o examinador quer que você analise o caso à luz do entendimento do STJ. Bom, aqui eu queria primeiramente resolver esse enunciado chamando a sua atenção e pedindo para que você tenha um cuidado. Esse é o cuidado 1, o primeiro do vídeo. Eu chamo a tua atenção para o fato de que existe uma ação de saúde onde a União deve obrigatoriamente compor o polo passivo. E, nesse caso, tanto o STJ quanto o Supremo entendem da mesma forma. Qual é a situação em que a União tem que obrigatoriamente compor o polo passivo? Quando você tem demandas na judicialização da saúde que busquem a entrega de medicamentos que não estão registrados na Anvisa. Então, medicamentos que não estão registrados na Anvisa exigem, no processo judicial, na sua discussão judicial, na sua discussão processual, a presença no polo passivo da União, porque só a União vai poder dizer por que esse medicamento não se encontra registrado. Esse é o cuidado 1 que eu queria que você tivesse. Nos demais casos, a jurisprudência do STJ não condiciona a existência da União no polo passivo, e o STJ diz isso interpretando o tema 793 do Supremo. O tema 793 do Supremo diz assim, os entes da federação, em decorrência da sua competência comum aqui em matéria de saúde, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, ou seja, a responsabilidade é solidária, e aqui você se lembra que na obrigação solidária os devedores eles podem responder conjuntamente ou isoladamente pela dívida total,
Então, se eu ajuizar a ação contra o Estado tem que me entregar o medicamento. Se eu ajuizar a ação contra o município sozinho, o município tem que me entregar o medicamento. Se eu ajuizar a ação contra a União sozinha, a União tem que me entregar o medicamento. Mas eu posso ajuizar a ação contra os três, contra um ou contra qualquer combinação de dois. No cuidado 1, eu disse para você que se o medicamento não estiver registrado na Anvisa, nesse caso, a União tem que compor o polo passivo, sozinha ou acompanhada. Eu posso colocar Estado e município, mas a União tem que estar se o medicamento não estiver registrado pela Anvisa. Voltando ao tema 793, os entes, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis então o tema tem, na verdade, dois comandos. O primeiro comando trata da competência comum e trata também da obrigação solidária, e o segundo comando, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, num primeiro momento, o tema 793 diz que os entes são solidariamente responsáveis e que, nesse caso, a competência comum em matéria de saúde, ela obriga essa responsabilidade solidária dos três. E, no segundo momento, diz que o juiz, no caso a caso, em razão de regras constitucionais de descentralização e hierarquização, e em razão de regras de repartição de competência, ele vai determinar o cumprimento por um dos entes, ou por dois entes, ou pelos três entes, e ele vai, nesse caso, estabelecer quem vai ressarcir quem, ou seja, quem suporta o ônus financeiro e quem ressarce quem. Ou seja, nós temos a obrigação solidária, mas no caso a caso o juiz, de forma racional, vai otimizar a prestação jurisdicional, dizendo quem vai cumprir efetivamente aquela obrigação de fazer na entrega de determinado medicamento ou na prestação de determinado tratamento. Bom, quais são as conclusões que nós tiramos do tema 793? Primeiro, o autor ele demanda contra quem ele quiser. Como eu falei agora há pouco, ele pode demandar contra União somente, Estado somente, município somente, contra os três ou contra qualquer combinação dos dois. Nas ações em que os medicamentos não estão registrados na Anvisa, nesse caso, o autor ele precisa colocar a União no polo passivo. A responsabilidade dos entes é solidária e não há litisconsórcio passivo necessário, obviamente, ou seja, acabei de dizer que ele demanda contra quem ele quiser, e não cabe denunciação à lide entre os entes federados. Essas são as conclusões que nós temos aqui a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tema 793. Portanto, preste bastante atenção, porque é exatamente isso que nós temos a título de conclusão. E aí, chegou a hora do vídeo em que eu te chamo a atenção para o cuidado 2. Qual é o cuidado 2? Nas ações em que o medicamento está registrado, porque o cuidado 1 foi medicamento não registrado na Anvisa, a União tem que estar no polo passivo, mas o medicamento está registrado, mas ele não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS, a gente tem um problema. Professor, o que é isso? Incorporado aos protocolos clínicos do SUS. Deixa eu te explicar. O SUS ele tem protocolos clínicos tanto para diagnosticar patologias quanto para tratar patologias. O SUS, no momento em que ele diagnostica uma patologia, ele tem um protocolo de tratamento dessa patologia. E no protocolo desse tratamento, existe, nesse caso, os medicamentos dispensados nos protocolos clínicos do SUS para entrega à população para que essa patologia seja atacada. Então, o medicamento, determinado medicamento, ele pode estar registrado na Anvisa, mas ele pode não estar incorporado aos protocolos clínicos do SUS para determinada patologia. Quando a gente tem esse caso 2, a gente tem um problema pelo seguinte: aqui STJ e Supremo pensam nesse momento diferente. O Supremo disse nos últimos julgamentos das reclamações 49.890 e 50.414 que quando o medicamento ele não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS, ele entende que a União tem que estar no polo passivo. Então, o Supremo, assim como os casos em que o medicamento não está registrado na Anvisa, quando o medicamento não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS, o Supremo entende que a União tem que estar no polo passivo. O STJ disse que não, disse que o medicamento registrado, mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, a União não tem que estar no polo passivo. Eu posso muito bem obrigar Estado ou município, ou os dois, a entregarem determinado medicamento que não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS, até porque a demanda aqui não é para incorporar o medicamento aos protocolos do SUS, a demanda é para receber o medicamento. E se o medicamento está registrado pela Anvisa,
ele pode, nesse caso, circular no mercado nacional. E se ele pode circular no mercado nacional, eu posso obrigar o Estado ou município a entregar o medicamento. Então, preste atenção. Ó, o cuidado 1. Se, de novo, o medicamento não estiver registrado na Anvisa, a União tem que estar no polo passivo. Se o medicamento, embora registrado, não está nos protocolos clínicos do SUS, a STJ entende que a União não tem que estar no polo passivo, o Supremo entende que a União tem que estar no polo passivo. Muito bem. No caso que a gente está estudando aqui, ou seja, desse enunciado, eu chamei a tua atenção para o começo do vídeo para o fato de que o examinador falou em medicamento. Ele não disse se o medicamento não está registrado e ele não disse se o medicamento está ou não incorporado aos protocolos clínicos do SUS. Então, como ele está falando de medicamento, eu tenho que presumir aqui que é um medicamento que está registrado na Anvisa e que está incorporado aos protocolos clínicos. É bem que é um medicamento. Bom, então, sendo esse caso, o STJ decidiu assim, ó. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente em face de Estado e município. Ou seja, na hipótese, a parte autora não quis incluir a União no polo passivo da demanda. Não optando a parte requerente pela inclusão da União no polo passivo, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe a parte autora escolher contra quem ela vai litigar, contra qual ente federal ou contra quais entes federativos ela vai litigar. Decisão monocrática que considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal simplesmente devolver os autos à Justiça Estadual e não suscitar o conflito. O STJ, inclusive, disse o seguinte: ó, juiz federal, você errou. Você não precisava suscitar o conflito de competência aqui no STJ. Você poderia simplesmente devolver o processo à Justiça Estadual primeiro. Vamos lá. É você quem decide se a União tem ou não interesse na causa, ou seja, se ela deveria ou não estar na causa, e a sua decisão sobre esse interesse não pode ser revista pelo juiz estadual. E o STJ disse isso com base em duas súmulas. A súmula, na verdade, 3. A súmula 224 diz assim: excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar o conflito. Porque, a princípio, o juiz estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito. Olha o que diz a súmula 150 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, e a súmula 254 também do STJ. A decisão do juiz federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juiz estadual. Então o STJ está dizendo que, sendo a decisão do juiz federal definitiva na esfera federal, quanto à exclusão da União, não há necessidade de instauração de conflito, porque, nesse caso, só resta o julgamento pela Justiça Estadual. Então, o STJ diz que, nesse caso, o autor ajuiza contra quem ele quiser, que não há litisconsórcio passivo necessário e que o juiz federal não deveria ter suscitado conflito de competência. A decisão sobre a inclusão ou não da União no polo é exclusiva dele, e ao decidir que a União não deve estar no polo, ele simplesmente remete o processo à Justiça Estadual ou devolve para a Justiça Estadual, e a decisão do juiz federal, nesse caso, que entendeu que a União não tem que estar no polo, não pode ser revista ou reexaminada no juízo estadual. Então o juiz federal, inclusive, errou ao suscitar o conflito. E, basicamente, a forma como o STJ aqui decide é a resposta ao nosso enunciado. Analise o caso à luz do entendimento do STJ. Qual seria o caso aqui? A União não tem que estar no polo passivo. O juiz estadual errou ao determinar a emenda inicial para incluir a União no polo passivo, errou ao encaminhar o processo à Justiça Federal, e o juiz federal errou ao suscitar o conflito. Ao decidir que a União não tem que estar no polo passivo, simplesmente ele devolve o processo ao juiz estadual, que não pode rever a sua decisão. Assim você analisa o caso à luz do entendimento do STJ. Mas eu faço aqui no final do vídeo uma tabela que pode efetivamente te salvar na prova, e eu gostaria justamente que você prestasse bastante atenção, porque agora eu vou resumir exatamente o momento ou os pontos em que nós temos a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo nas ações de judicialização da saúde ou nas demandas de saúde. Presta atenção, ó. Se o medicamento não tem registro na Anvisa, Supremo e STJ têm a mesma decisão, ou seja, a União tem que estar no polo passivo. Se o medicamento tem registro na Anvisa e tem protocolo clínico no SUS, ou seja, o medicamento está incorporado aos protocolos clínicos do SUS, STJ e STF entendem a mesma coisa, não precisa da União. Aqui você tem medicamento com registro e com protocolo, STF e STJ entendem que a União não precisa estar. Então, nos polos do quadro da tabela, você tem à esquerda
O momento em que os dois pensam que a união tem que estar no polo passivo, medicamento sem registro na Anvisa, e no polo à direita, os dois pensam que a união não precisa estar no polo, ela pode estar, mas não precisa, medicamento com registro e com protocolo. O problema está no meio da tabela, na coluna do meio. Na coluna do meio você tem medicamento com registro na Anvisa, mas não tem esse medicamento, ou não está esse medicamento, incorporado aos protocolos clínicos do SUS. Aqui tenha cuidado. O STJ diz que não precisa estar a união no polo passivo, o Supremo entende que precisa a união estar no polo passivo. O Supremo, na verdade, quando o medicamento não está incluso nos protocolos clínicos do SUS, ele encara da mesma forma como o medicamento sem registro na Anvisa, ele tem a mesma decisão, pelo menos nas duas últimas reclamações julgadas pelo Supremo, e o STJ diz que não. Se o medicamento tem registro, mas não está nos protocolos clínicos do SUS, eu não preciso da união no polo, eu posso condenar Estado e ou município a entregar esse medicamento sem nenhum problema. Então, sem registro na Anvisa, os dois pensam igual, a união tem que estar no polo. Com registro e com protocolo, os dois pensam igual, a união não precisa estar no polo, embora ela possa estar, o autor demanda contra a união se ele quiser. E quando o medicamento tem registro na Anvisa, mas não tem protocolo, ou seja, não está nos protocolos clínicos do SUS, aqui é onde mora o problema. STJ entende que a união não precisa estar no polo, Supremo entende que a união precisa estar no polo. Então, com esse resumo, com esse quadro, provavelmente, se isso cair na tua prova, basta lembrar dessa tabela para que você efetivamente enfrente o tema sem maiores problemas. Então, essa é a última decisão do STJ sobre judicialização da saúde no informativo 742, que é o último informativo no momento em que eu publico esse vídeo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Espero ter te ajudado, fique muito ligado com esse tema em provas. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.